Olá, Librianos! Sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Eu sou Tami Vasconcelos e essa é a nossa leitura semanal. Vamos lá, Libra. O que temos para você? Essa semana a gente vai aqui fazer um jogo da Cruz Celta, tá bom? E estamos em cenário novo também aqui, porque eu moro na Bahia, gente. E aqui tá um calor retado. Eu tive que mudar aqui de posição para ver se vem uma brisa, mas eu já estou vendo que a luminosidade pode estar atrapalhando um pouco. Mas vamos testando. Da mesma forma que estamos testando o tipo de tiragem, vamos testando também cenários, tá bom? Vão deixando aí no comentário se vocês preferiram o anterior ou esse, tá bom? Vamos lá. O que temos para Libra hoje? Está aqui na energia de Libra, já virou 7 de ouros. Está na cabeça de Libra essa semana. Cavaleiro de Copas. O que aconteceu aqui no passado, para entender melhor essa situação. Cavaleiro de Espadas. Quatro de Copas. Tendência futura dessa situação. Os enamorados. Pagem de Espadas. Um minutinho, gente. Crianças, façam silêncio, por favor. Meus filhos ali brigando por conta de roupa. E é isso, gente, vida real. E falando em briga, né, saiu aqui também uma energia um pouco semelhante. É, Libra. O que está consciente aqui dessa situação? O que está consciente aqui da situação? A força e a imperatriz. Dois arcanos maiores, né? O que está inconsciente aqui nessa situação? A Lua. Com 9 de ouros. Seis de paus. O que é essa lua aqui? O que é essa lua? O sol. Ok. O que está bloqueando essa situação? Dois de ouros e o dependurado. Ok. Como está a Libra aqui nessa situação? Rei de copas. O mago. E rainha de copas. Que representa aqui o mago. Nove de copas. Ok, como tá outra pessoa aqui, ou a situação aqui em relação?
Ás de ouros. Três de copas. Essa três de copas também saiu para Leão, nessa mesma posição. E a roda da fortuna. Ok. Qual é o desejo aqui? O medo, né? 2 de paus. Ás de copas. Dois de paus, ás de copas e o imperador. Ok. E qual aconselhamento? Valete de copas. Rainha de ouros. E ás de espadas. Ok. Fundo deck, o mundo. Libra, vamos lá. Eu acabei de sair de leituras do signo de fogo e saiu bem densa a tiragem deles, falando de conflitos, né? Enfim, eles bem já cansados em relação a situações conflituosas, né? No caso de vocês, também saiu um pouquinho de conflitos, mas está muito positiva para reconciliação, para as coisas depois se amenizarem, tá bom? Só que como bons librianos, tem muito negocinho da balança, né? Da necessidade de buscar um equilíbrio. Eu falei para vocês também uma tiragem, não foi na tiragem passada, não sei se foi na retrasada, alguma coisa no sentido de que Libra, ele tem o poder na mão de ver o copo mais cheio ou o copo menos vazio. Quando ele vê o copo mais cheio, com uma perspectiva mais otimista, as coisas assim dão muito certo para Libra, porque ele tem um poder de manifestação bom aqui. Agora, quando o Libra começa a ver as coisas com um olhar mais pessimista, mais denso, meu Deus do céu, tudo desanda, né? Então é como se tudo dependesse realmente de como você leva as situações aqui. Mas vamos lá. Existe aqui, diante de todo o cenário, provavelmente um pedido aí de desculpas, alguém se movimentando em relação a você, ou você se movimentando em relação a alguém, meio tentando voltar para algo que você já estava nutrindo. 7 de ouros é aquela carta que a gente planta esperando colher. Então, já estou me dedicando aqui a alguma coisa, que é algo que eu quero que seja duradouro, frutífero. E diante de todo o enredo aqui, alguém pode ter falado algumas situações, né? Enfim, e que depois pode vir aqui, de uma certa forma, com um pedido de desculpa, te ofertando algo. Pode ser você em relação a outro, outro em relação a você, tá? Adaptem aqui. O que aconteceu no passado foi cavaleiro de espadas e 4 de espadas, e 4 de copas. Alguém estava insatisfeito com algo e falou, né? E se expressou aqui por uma insatisfação. Só que o cavaleiro de espadas, ele não é muito bom em se expressar. Às vezes pode ser uma conversa que você tem com alguém de uma forma muito ríspida, né? É muito impulsiva, que cavaleiro de espadas ele é muito rápido, enfim. E aí depois você pode ver que era uma situação
que você já tem há muito tempo na sua vida. Então, pode ser uma pessoa com quem você já lida há muito tempo, ou algum tempo, ou alguém com quem você está construindo algo. E pode ser essa pessoa. Quem falou isso? Se foi você, provavelmente é você indo pedir desculpas, ou se foi essa pessoa, provavelmente ela pedindo desculpas, tá bom? Na tendência futura, com os enamorados, existem, né, dois caminhos a serem encontrados aqui, né? Ou deixa como tá e segue, ou busca se entender. Com esse valete de espadas, pode ser que tenha, assim, uma conversa, um ensaio de uma conversa aqui, né, para tentar se acertar algo, tá bom? Muito forte relacionamento romântico. Mas quem não for romântico, tá? Pode ser dentro da família, vão botando aí dentro do entendimento de vocês, tá ok? Então, pode ser. Então, como eu disse, né? Alguém pode, por uma insatisfação que estava, teve uma comunicação não tão legal, pode ter sido um pouco agressiva, impulsiva. Depois aqui se repensa no sentido que era algo que estava sendo construído, então vem o pedido aqui de tentar amenizar as coisas. Pode ter na tendência futura um ensaio aqui para que as coisas sejam conversadas, né? Sejam acertadas aqui. Mas ainda é uma comunicação imatura. Pode ser que as coisas ainda, tipo, se comunique, se converse, mas não de uma forma assim tão clara, tão assertiva, sabe? Ou assim. No que está consciente a respeito de alguma coisa. Tem a imperatriz e a força. Você pode estar sentindo, muito forte aqui, signo de Leão, Libra e Touro, né? Você pode estar sentindo a pessoa muito resistente, tá? Ou é você que está sendo muito resistente, no sentido, porque a força, ela fala de dominar os nossos impulsos, os nossos instintos, de ficar um pouco mais rígida, tá? Para que esse nosso lado mais selvagem, mais instintivo, não venha à tona. Então, diante dessa situação, ou pode ser você se contendo esses seus instintos, seus impulsos em relação a alguém, ou você sentindo que alguém está assim em relação a você, tá certo? O que não está sendo visto aqui. Primeiro eu vou falar o bloqueio, na verdade, depois eu falo o que está no subconsciente, tá? O bloqueio com dois de ouros e o dependurado é assim, é entender que primeiro a gente precisa equilibrar as situações para depois ter uma atitude. O dependurado é um momento de pausa, de espera, de autossacrifício. Mesmo que a gente esteja incomodado com algo, sabe? É aquele momento que a gente espera o momento certo para agir. Então, por exemplo, estou insatisfeito com algo e quero falar para alguém, em vez de ouvir e falar de forma impulsiva, ríspida, intensa, eu primeiro busco me equilibrar, mesmo estando super insatisfeito e incomodado com alguma coisa. Eu busco me equilibrar para que eu tenha uma consciência aqui, porque o dependurado ele fica numa situação desconfortável por autossacrifício, porque ele está buscando ter virar a chave, ter um feeling, ter uma ideia, ter uma expansão assim, para que ele possa falar, agora eu me sinto pronto para sair aqui dessa zona e de desconforto e me movimentar, né? Então, assim, primeiro, o bloqueio aqui é que se foi você que falou, né? Então é para você, se foi essa pessoa, é isso. O bloqueio da situação é porque não existe uma pausa para tentar se equilibrar primeiro para depois existir uma ação. Tá certo? Então, assim, é isso. A pessoa pode ter falado aí de suas insatisfações sem antes ter parado, pensado, se equilibrado aqui.
e o que está no oculto aqui dessa situação. Tem um lado luz e um lado sombra, né? Caiu a lua e caiu o sol. Diante dessa situação, tem hora que tudo fica... Dessa pessoa que estava com essa satisfação emocional, né? Tem hora que fica tudo muito, muito incerto, sentimentalmente, as coisas para ela. E ela não consegue entender, não consegue ter essa visão de autonomia, de alto valor que ela tem, certo? Quando a gente fica na incerteza emocional do nosso valor, seja com nós mesmos, seja com o outro, isso traz dúvida, isso traz insegurança, né? Porque quando a gente não está vendo isso tudo que a gente já tem, que já está ao nosso dispor, porque a gente está com a névoa no meio do nosso rosto, isso traz insegurança. Mas depois que as coisas clareiam, quando aquela bagunça emocional saiu, quando aquele momento de insegurança passou, eu consigo ver tudo com mais clareza, depois que eu consigo ter uma conversa, depois que eu consigo acalmar a minha mente, eu consigo ver, nossa, como eu sou valoroso, sabe? Como eu tenho valor aqui. Então, assim, essa insatisfação emocional pode ter sido causada pela pessoa não ter esperado aqui se equilibrar para ter comunicado algo e falou num momento onde ela estava numa confusão emocional, se sentindo insegura, tá? Mas depois que sabe, o negócio acalma, as nuvens se dissipam, ela tem clareza a respeito das coisas, ela consegue ver como a situação é valorosa, como ela é valorosa, certo? Mas, né, depois que o negócio se esparrama, né? E como tá vocês aqui diante, né, da situação? Tem o rei de copas, o mago e a rainha de copas. Tem um casal aqui, podemos realmente estar falando, né, de casais aqui, ou de, como eu falei, pode ser familiares, enfim, mas é você lidando com outra pessoa aqui que tenha uma mesma energia, né? Copas aqui são duas pessoas amorosas, receptivas, sentimentais aqui, então vibram na mesma energia. E tem um mago aqui. Eu tirei outra carta que veio o 9 de copas, porque eu queria saber se esse mago estava no sentido de ser uma energia de manipulação, né, no meio dessas duas pessoas, ou se era uma energia no sentido de que as coisas podem ser modificadas, transformadas. E com o 9 de copas, sim, pode ser o mago no sentido positivo, né? Que as coisas podem ser reajustadas aqui, tá? Porque existe uma satisfação emocional aqui. Primeiramente, de forma individual, eu vejo que tanto uma parte como a outra, eles têm uma satisfação, porque o 9 de copas, ele fala de uma satisfação emocional solo, né? Tem orgulho, é uma carta que fala de orgulho também, né? Eu tenho orgulho do que eu sou, sabe? Do que eu entrego, como ele está falando aqui, Rei Rainha de Copas, do que eu entrego sentimentalmente para o outro, eu tenho essa consciência. Então, cada um sendo completo, sozinho, eles conseguem manifestar essa troca mútua, né? Então, aqui já está forte para uma reconciliação na cabeça na sua cabeça, aqui. E essa pessoa diante de você. Tem um Ás de Ouros, 3 de Copas e a Roda da Fortuna, né? Apesar de essa Roda da Fortuna mostrar uma certa... Pode mostrar que o que estava aqui, que ficou meio chatinho, meio denso, pode ser transformado, né? Pode rodar essa roda e o que estava ruim pode ficar bom, mas ela também fala de uma estabilidade.
Então, a pessoa com quem você está lidando em relação a você ainda pode estar muito, por mais que possa melhorar a situação, ela ainda não sente o chão firme, ela não sente ainda uma segurança, ela ainda pode se sentir meio pisando em ovos, numa certa instabilidade aqui em relação a você, mas a situação em si parece que melhora. 3 de copas e o Ás de ouros, ela pode demonstrar de forma prática, né, com atitudes, aqui alguma coisa onde ela quer voltar para o momento ali de harmonia, de felicidade, tá bom? Então, é como se tivesse os dois dispostos aqui a se perdoar e fazer o negócio dar certo. Só que a parte com quem você está lidando, ela ainda está meio assim, ela não está segura ainda, sabe? Aqui qual é o desejo ou medo da situação? Tem 2 de paus, Ás de ouros e o imperador, né? Existe, como eu falei, chance de reconciliação com esse Ás de ouros, só precisa ser visto estrategicamente isso, criar planos, criar formas, sejam conversas, enfim, deixar os pingos nos is, criar estratégias para que essa reconciliação venha a ser feita de uma forma assim favorável, né? E o imperador, pode ser que você precise realmente tomar posse aqui da situação, né? Tomar a frente, digamos assim, comandar o negócio. Aqui tem um imperador e cai uma imperatriz ali, né? Então, se ali a pessoa que está um pouco resistente ainda em relação a você, domando os instintos dela em relação a você, de às vezes está se forçando a se controlar aqui, cabe a um imperador que, como se fala, que tem atitude, quase que não sai a palavra, que tem a atitude de buscar uma forma ali estratégica de tentar reconciliar, né? E que pode ser com coisas de forma prática, né? Do dia a dia ali, né? Do momento. Agora aqui, como essa energia também é de Libra, da Imperatriz, bota dentro da realidade de vocês. Se for vocês que estão se domando, se segurando, pode ser que seja essa pessoa que tome ali as rédeas, a atitude de fazer alguma coisa, tá bom? Ou talvez também, como é que a gente está falando da carta do desejo, como fala? A área do desejo, pode ser que você deseje que essa pessoa tome a frente, né? E tenha uma atitude, e tenha uma postura, crie uma estratégia para chegar até você, né? Também tem isso. Bota dentro da realidade de vocês. Aconselhamento, valete de copas, rainha de ouros, Ás de espadas, né? Existe aqui realmente um começo, aqui uma novidade, uma entrega aqui sentimental, porque existe um entendimento que algo aqui é valioso, né? É valoroso. Existe aqui Ás de espadas, que é uma conversa, que é uma clareza mental aqui, diante de alguma situação. Pode ser onde as coisas fiquem aqui mais esclarecidas, né? E é isso. No fundo do deck, o mundo. No final das contas, fica todo mundo bem. Aqui é o mundo. 4 de espadas e 10 de ouros. Depois que vocês descansam, que a pessoa aqui, a situação descansa a mente, né? Acalma a mente, os nervos, tudo tende a finalizar de uma forma positiva. 10 de ouros, né? Ou 10 de copas. É um sentimento ali de completude emocional aqui. Não tem muito forte aqui, reconciliação, pazes, né? Tudo ficando tranquilo. Libra, é isso que eu tenho para vocês. Um beijo. Se gostou, fez sentido para vocês, me procurem para alguma leitura individual. Se não fez sentido, veja outros signos fortes no seu mapa. Até a próxima.